tema que vamos falar hoje daquela série, Não Se Conforme, a última palavra dessa série, não se conforme com a crise. Repita, por favor. Não se conforme com Bem bonito, mais uma vez. Não se conforme com a crise. E agora me ajuda, prega para o seu irmão, para a irmã que está do seu lado, diga para ele, não se conforme com a crise, meu irmão. Diga isso para ele, não se conforme com a crise, meu irmão, minha irmã, não se conforme. Eu quero dar os parabéns aos pais que apresentaram as crianças hoje, parabéns, não pude ver, mas eu sei que foi lindo, né? Deus abençoe vocês, parabéns, parabéns. Quantos de vocês ouviram falar esta palavra crise pelo menos umas 10 vezes no último ano, né? Nós ouvimos a palavra direto o dia todo. É uma palavra que está, né, na boca de todas as pessoas. Nós falamos sobre crise. Nós não podemos negar a crise. Diga assim, eu não posso negar a crise. Eu não posso negar a crise, eu não seria sábio se eu chegasse aqui e falasse, olha, não tem crise, não existe nada disso. Não, a crise existe, eu não posso negar a crise, mas eu posso não me conformar com a crise. Diga assim, eu posso não me conformar com a crise. É sobre isso que eu quero falar hoje de manhã, como a gente não se conformar com a crise. Primeiro eu preciso enfrentar a crise, eu sei que ela existe. A crise, vou te dar uma boa notícia, a crise sempre será uma oportunidade de milagres na sua vida. Vou repetir, vê se você ouviu. A crise sempre será uma oportunidade de milagres para a sua vida. Quando você olha as crises na Bíblia, a Bíblia fala de muitas crises, e a maioria dos milagres que aconteceram na Bíblia, eles aconteceram no momento de crise. Então o Brasil realmente está vivendo um grande momento para a igreja do Senhor experimentar milagres de Deus. Quantos querem experimentar milagres de Deus? Eu experimentei hoje o milagre de Deus, e eu quero experimentar muitos milagres de Deus. A crise, acredite você, pode ser o melhor tempo da sua vida. Vou repetir, a crise pode ser o melhor tempo da sua vida. A crise pode ser o melhor tempo na vida da igreja. A crise pode ser o melhor tempo da nossa nação. Eu realmente acredito nisso, né? Quando nós aprendemos a enfrentar a crise do ponto de vista de Deus, alguma coisa vai acontecer. Por exemplo, todos vocês sabem, né? A minha casa, eu e a Sinorá, temos muitas histórias de crise. Por exemplo, eu conheci a Sinorá por causa de uma crise. Ela foi reprovada no 2º ano do 2º grau. Então, por causa dessa crise, foi algo que ela não gostaria que acontecesse. Ser reprovada é uma crise, é ou não é? É uma crise. Mas aquela crise trouxe para ela um grande benefício, eu espero. Porque ela foi lá que eu conheci. E mesmo estando na sala com ela, porque na época eu era um pouco mais franzino, não chamei a atenção dela. Não chamei, eu sentava longe, mas um dia aconteceu uma crise, eu caí da cadeira, e aí quando eu caí da cadeira, ela viu o osso estralar, ela olhou e viu eu, e na crise, a gente casou. A crise produziu na minha vida o melhor resultado, quisera eu, né, que essa crise realmente existisse, porque se não existisse crise, provavelmente eu não teria casado com a Sinorá. Todos vocês sabem, meu ministério é resultado de crise. Eu não estou nessa igreja porque tudo foi bem na minha vida, não. Eu estou nessa igreja porque 2 igrejas não me quiseram. Eu passei pela crise da rejeição. A crise da rejeição pode ser uma grande oportunidade na sua vida. E eu sou grato a Deus, né, porque essa crise existiu na minha vida. E ela produziu algo muito grande, né, para abençoar a minha casa, a minha família
e eu espero também você. Então eu olho na Bíblia, por exemplo, um jovem chamado José. Desde a sua adolescência ele começou a viver, ele viveu a crise da rejeição, ele viveu, a crise da incompreensão, ele viveu a crise da injustiça. José foi um jovem cheio de crise, porém aquelas crises cooperaram para o bem dele e para o bem da sua família e para o bem do povo de Deus. José é um dos personagens mais ilustres que nós temos na Bíblia, mas tantas crises foram usadas para abençoar tanto a vida de José. Eu sei, eu compreendo isso. A crise sempre vai gerar falta de alguma coisa importante para você. Provavelmente, se você está em crise, está faltando alguma coisa na sua vida. A crise é um tempo de falta. A crise sempre será um divisor de águas. Você vai lembrar da sua vida antes da crise e a sua vida depois da crise. Vamos olhar na Bíblia algumas situações de crise. Algumas delas vocês provavelmente podem estar vivendo nesses dias. Vamos pensar primeiro na crise da escassez. Provavelmente você compreende esta palavra. Crise da escassez é quando começa a faltar alguma coisa na sua casa. Vamos ler 2 Reis, capítulo 4. Essa é uma história de alguém que servia a Deus. Essa é uma história de uma família que havia decidido dedicar a sua vida a Deus. É uma família que buscava a Deus. O chefe dessa família, o líder dessa casa, ele era envolvido com os profetas de Israel. Ele era um dos discípulos dos profetas. Então era alguém envolvido na obra de Deus. Era alguém que tinha decidido trabalhar para Deus. Ele casou e teve 2 filhos, esse homem, da história que eu vou ler. 2 Reis, capítulo 4, verso de 1 em diante. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Diga, morreu. Meu marido morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Diga, temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que eu posso fazer por você? Dize-me o que é que você tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Diga assim, não tem nada em casa. Não tem, pensa numa crise, não tem nada em casa. E quando a gente está em crise, até o pouquinho que a gente tem, a gente diminui ainda mais, Já era pouquinho, ela tinha alguma coisinha, mas ela disse: olha, eu não tenho nada em casa. E essa crise, ela pode ser expressa nesse caso, de uma necessidade material de alimento. Mas essa crise também pode ser, acontecer dentro das tuas emoções. Você está servindo a Jesus, mas daí a pouco vem a crise, você fica muito desanimado e você quase não tem ânimo para servir a Deus e para fazer a vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa a vocês: há um ataque violento do inferno contra os filhos de Deus nesses dias, para desanimá-los da sua fé, para desanimá-los de servirem a Deus, para desanimá-los de buscarem a Deus. Tem gente que está nesses dias com dificuldade de ler a Bíblia. Pensa nisso. Você não tem ânimo para ler a Bíblia, você não tem ânimo para orar, você não tem ânimo para buscar a Deus. E na hora da crise o que nós mais precisamos é buscar a Deus, porque Ele é a única esperança para nos tirar da crise. E a gente que deveria buscar a Deus, agora não temos ânimo para buscar a Deus. No momento que o Brasil está em crise, é a hora da igreja se levantar para buscar a Deus, e aí a igreja está desanimada e está fraca. Por isso que nessa hora é muito importante
que o pouco que você tem, você coloque diante de Deus. Querido, eu sou tão grato. Nós estávamos na terça-feira no Tadel, né? E alguns, como eu também, eu fui atacado por esse espírito de desânimo e canseira e tanta coisa, mas nós buscamos ao Senhor, nós colocamos a pouca força que nós tínhamos, nós colocamos diante de Deus no Tadel da terça-feira. A pouca força que nós tínhamos, nós colocamos diante de Deus pelas madrugadas dessa semana. E sabe o que o Espírito Santo tem feito? Ele tem nos fortalecido, Ele tem nos animado, Ele nos tem encorajado. Eu olho para a crise, mas eu falo, nós vamos vencer em nome de Jesus. Nós vamos buscar a Deus, nós vamos clamar a Deus, e nós vamos ver milagres de Deus. Você vai ver milagres de Deus. Hoje eu fiquei lembrando, falei, meu Deus, há tanta gente dizimista nessa casa, ofertante nessa casa. Talvez você perdeu o emprego. Eu preciso lembrar de um texto que o pastor Zé Luiz sempre fala nessa casa, Malaquias 3:10 para frente: trazei todos os dízimos e depois fazei prova de mim. Diga assim, provar a Deus. Diga bonito, provar a Deus. Essa é uma hora de homens e mulheres fiéis provarem a Deus. Dizer, Deus, eu tenho sido fiel na tua casa, eu tenho sido zeloso na tua casa. Deus, agora é hora de um milagre na minha casa. Eu preciso realmente buscar a Deus para poder experimentar o milagre de Deus. Eu profetizo sobre essa casa e eu declaro, será o melhor tempo da igreja que nós vamos viver. Será o melhor tempo, nós vamos ver milagres na casa dos irmãos. Deus vai prover maravilhosamente na sua casa. Pessoas terão portas de emprego abertas de uma maneira milagrosa. Enquanto a sociedade diz não tem emprego, Deus vai abrir uma porta para você. Eu creio nisso de todo o meu coração, realmente. É tempo de milagre. Essa mulher disse, Senhor, eu não tenho nada em casa. O pouquinho que ela tinha, ela desprezou. Mas queridos, nós não vamos fazer isso. Até que ela lembrou, tem alguma coisa lá. Você sabe, eu estou declarando, nossas células não é pouca coisa diante de Deus. Nós vamos colocar, dizer, Deus, está aqui as nossas células, está aqui o que nós temos, e nós aguardamos o milagre do Senhor. Queridos, eu sei, logo nós estaremos celebrando a multiplicação das nossas células, porque nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir de Deus, nós não vamos desistir do reino de Deus. Diga assim, Deus, eu não vou desistir do Senhor, eu vou buscar ao Senhor. Essa mulher então, ela disse, tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. E aí vamos ver o que disse o profeta. E que hei eu de fazer por você? Ok, obrigado. Disse-lhe ele, vai, pede emprestado as vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não sairá da crise sozinho. Deus vai levantar irmãos, vizinhos para te abençoar. Eles vão estar do seu lado, eles vão estender a mão para você. Não importa a crise que você está passando, mas Deus não vai te deixar sozinho. Querido, é tão importante a vida da igreja, a comunhão da igreja. Deus te deu uma família, diga uma família. Diga assim, eu tenho uma família. Eu não estou sozinho, eu tenho uma família. Não importa o que você está passando, mas é esta família, são estes relacionamentos que Deus vai usar para abençoar a sua casa e também a sua família. Vamos ao próximo. Então ele disse, depois entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, deita azeite em todas as vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Só quero chamar a atenção, né? Havia pobreza, havia pouca coisa, mas há uma promessa do profeta para esta mulher: as vasilhas que estão vazias, elas ficarão cheias. Deixa eu dar uma palavra para você, vaso de Deus. Isso parece bem pentecostal, vaso de Deus. Se o óleo está pouco na sua vida, o Senhor está dizendo que Ele vai encher o vaso, o óleo vai vir novamente,
O óleo virá sobre a sua vida, o óleo virá sobre a igreja, o óleo virá sobre a sua família. Vai encher da glória de Deus de novo. A dificuldade vai passar, a glória de Deus vai encher, vai encher. Ele disse: olha, vai ficar cheio de novo. Querido, eu realmente creio que nesses dias Deus está olhando para mim e para você. Esta onda do inferno de desânimo, as pessoas vazias de esperança, isso não vai acontecer comigo e com você, porque a nossa esperança não está em Brasília, a nossa esperança está no trono de Deus, a nossa esperança é a cruz, é de lá que virá o nosso socorro. Salmo 121, o salmista diz: eu olho para todos os lados e me pergunto, de onde me virá o socorro? E você responde o quê? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Eu creio que muitos de nós nesses dias vamos experimentar o socorro que vem de Deus. Vamos ao próximo. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e seus filhos, estes chegaram às vasilhas, e ela fazia o quê? Ela enchia. A mulher que não tinha nada agora está enchendo vasilhas. Eu creio, mesmo você que se acha tão pequeno ou tem tão pouca coisa, você encherá as suas vasilhas, da sua família, da sua célula, dos seus discípulos. Vai ter bênção nas suas mãos. Aquela mulher não tinha nada, mas agora ela começa a ver a multiplicação. Diga multiplicação. Queridos, eu creio nessa coisa da multiplicação. Se você tem, ainda que você tenha bem pouquinho, mas se você andar de acordo com a palavra de Deus, você vai ver a multiplicação milagrosa da parte de Deus. Vamos ao próximo. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Olha aqui, queria te falar o seguinte: é eu e você que vamos determinar o quanto de bênção Deus vai derramar sobre nós, dependendo da nossa disposição e dos relacionamentos que nós desenvolvemos. Porque quem emprestou as vasilhas foram seus vizinhos. Essa mulher provavelmente tinha bons relacionamentos. Essa mulher tinha investido tempo da sua vida em relacionamentos. E a hora que ela precisou, eles emprestaram as vasilhas. E quando terminou as vasilhas, terminou a bênção. Vamos ao próximo. Olha o que aconteceu. Veja o que aconteceu. Parou tudo, não foi mais para frente. Terminou aí? Acabou? Ok, vou para o outro então. Isso. Tá certo, é desse jeito. Terminou mesmo. Voltou, ficou. Isso. Ela veio lá para o homem de Deus. Tem um interessante. Veio ela, pois, o fez saber o homem de Deus e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vivei do resto. Sabe o que me faz entender desse versículo? Deus não dará apenas o que você precisa se você buscar a Ele. Ele dará fartura à sua vida, Ele dará fartura à sua casa, Ele dará fartura à sua família. Deus sempre dá mais. Diga: Deus dá mais. Se nós buscarmos a Deus, Deus vai sempre dar mais. Se a nossa confiança estiver em Deus, diga: minha confiança em Deus. Minha confiança está em Deus. A Bíblia diz: maldito do homem que põe no homem a sua confiança e faz, do seu braço a sua força. Queridos, esta é uma hora da igreja. A igreja vai crescer muito nesses dias, porque as pessoas olharão para a sociedade e elas não encontrarão homens para colocarem neles a sua confiança. Então elas vão olhar para Deus e vão colocar em Deus a sua confiança. Filipenses capítulo 4, verso do 11 em diante. Paulo, tratando uma situação de crise, ele diz assim: não digo isto por necessidade, porque eu já aprendi
a contentar-me com o que tenho. Na minha tradução está assim, né? Eu não digo isso por necessidade, porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu estou contente com o que eu tenho. E ele diz assim: eu aprendi a viver na abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído a ter fartura. Mas eu também aprendi a suportar necessidade. Diga, passar privações. Paulo diz: eu aprendi a viver nesses dois contextos, a ter fartura ou a ter necessidade. E no meio dessa crise, tem um dos versículos mais conhecidos do povo de Deus, que é o verso 13, que eu quero que você diga com toda alegria. 4:13, vamos ver o que está escrito lá, Filipenses 4:13. Quando eu contar 3, você diz isso sobre você mesmo. 1, 2, 3. Diga assim: eu posso. Diga: eu posso. Não, mas fala com sorriso, não fala assim. Diga assim: eu posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. Diga: eu posso suportar privações. Diga: eu posso suportar dificuldades. Diga: eu posso todas as coisas, porque é Ele. Aponta para o céu, diga: é Ele, é Ele, é Ele que me fortalece. Eu sou forte, é nele. Salmos 27, o Senhor é a minha força. No Senhor eu sou forte. Gente, sem Deus eu sou tão fraquinho. Eu acho que você também. Não tenho força. Eu não tenho força emocional. Eu não tenho força espiritual, né? Mas quando eu estou em Deus, eu sou forte. Eu enfrento as lutas, eu enfrento as dificuldades. Eu sou corajoso, eu tenho esperança. E eu realmente, Deus, eu sempre venço. Eu posso todas. Eu gosto mais desse versículo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito do dar e receber. Porque também uma vez e outra me mandaste o necessário a Tessalônica. Não digo isto com por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também... você está lá na frente, o que aconteceu? Sei estar abatido e também sei ter abundância. Estou instruído em todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Verso 15. E também sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito do dar e receber, senão somente vós. Verso 16. Porque também uma outra vez me mandaste o necessário. 17 tem uma revelação aqui. Verso 17. Olha que coisa linda. Não que eu procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Paulo está dizendo assim: olha, você me ajudou na minha dificuldade, isso foi bom para mim, mas o melhor é o seguinte, que esse fruto está acreditado para a sua conta. Quando nós servimos alguém, é creditado na nossa conta, e quando você precisar de socorro, você tem crédito em Cristo diante de Deus. Por isso, sirva, meu irmão, minha irmã, para que haja crédito por aquilo que você fez, abençoando os irmãos. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois de ter recebido de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Diga, encha a boca e diga: o meu Deus. Diga: o meu Deus vai suprir as minhas necessidades, segundo as riquezas de Cristo. O meu Deus vai suprir, irmãos. O meu Deus vai suprir. Mas você precisa ter o Deus verdadeiro. Se você está agarrado em Deus falso, aí não vai dar certo. É o Deus verdadeiro, o meu Deus. Salmos 23 diz: o Senhor é o meu pastor. Se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Mas é Ele que guia a minha vida.
É Ele que dirige os meus passos. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade de Deus. Ele é o meu pastor, é Ele que diz, vai por aqui. É Ele que me conduz. É Ele que me dá a direção. Romanos 8,14 diz, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E Deus sempre te guiará à vontade dEle. Deus sempre te guiará no caminho dEle. Deus sempre te guiará para o propósito dEle. Queridos, nós não podemos dizer, o Senhor é meu pastor, e andarmos nos nossos caminhos. Nós não podemos andar segundo a nossa vontade. Diga assim, tem que ser a vontade de Deus. Tem que ter uma vida reta diante de Deus. Querido, eu tenho que tratar a minha esposa como Deus diz que eu devo tratar. Eu não posso chamar Jesus de Senhor e tratar a minha esposa como um homem que não conhece a Deus. Tem que haver coerência, diga coerência. Tem que haver coerência. Se você serve a Deus, então você tem que caminhar e andar no caminho de Deus. Você tem que fazer as coisas segundo Deus dirigiu. Você não pode chamar Jesus de Senhor e maltratar seu marido. Você não pode chamar Jesus de Senhor e não instruir a sua casa no caminho que seus filhos devem andar. Você não pode chamar Jesus de Senhor se você não tem prazer na leitura da Bíblia, se você não tem prazer na oração, se você não tem prazer no serviço do reino de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele vai suprir. Diga assim, o meu Deus. O meu Deus. Se eu tenho um Deus, que é o Criador dos céus e da terra, eu tenho um dono. Eu tenho um dono. Deus é meu dono. Deus é meu dono. Eu pertenço a Deus. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Queridos, uma coisa interessante que quando eu penso nisso, quando nós viemos para essa casa, nós viemos cultuar a quem? Nós viemos cultuar a Deus. Diga assim, eu cultuo a Deus. Nós viemos aqui para cultuar a Deus. Tem uma pergunta, ou uma fala na igreja que não faz muito sentido. Quando você louva quem? A Deus. Quando você ora para quem? Para Deus. Então parece não fazer muito sentido aquela expressão que às vezes eu uso, talvez você também já usou. Eu não gostei do culto hoje. Não faz sentido, não é verdade? Porque o culto não foi feito para você. Não é para você. Eu pelo menos penso que ninguém veio aqui para cultuar o outro. A pergunta que cabe é, será que Deus gostou do nosso culto? Hoje eu não gostei do louvor, mas o louvor não está feito para você. O louvor está sendo feito para Deus. Isso tem que mudar o nosso entendimento das coisas. Nós precisamos compreender, se Jesus é o nosso Senhor, então nada vai nos faltar. Queridos, o tempo passa, meu Deus, passa tão rápido, eu vou para um último ponto que me chama muito a atenção, uma crise de família na casa de Davi, e ele estava trabalhando na obra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 30, verso de 1 até 6, Davi amava Deus, Davi estava servindo na obra de Deus. Isso me faz entender, irmãos, que se você trabalha na obra de Deus, você também pode passar por crise. Se você serve a Deus, você pode passar por crise como qualquer pessoa. Quando a crise vem, ela vem para todos. Porém, a intervenção de Deus é que vai ser o diferencial na crise. Se você puder ver Deus, então você vai ver esse diferencial. 1 Samuel 30, verso 1 em diante. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela.
tanto pequeno como grandes, a ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não havia mais forças para chorar. Para um pouquinho aí, só para nós pensarmos. Talvez eu tenha pessoas aqui hoje de manhã, que a sua família está passando por uma crise violenta. A pior crise não é a financeira, irmãos. A pior crise não é a financeira. Ainda que a gente valorize tanto essa crise, mas essa eu colocaria numa classificação de 1 a 3, eu colocaria a crise financeira, eu colocaria no terceiro lugar. Ela é uma crise séria, mas não é a pior. A crise de família é uma crise dura. É uma crise difícil. Filhos nas drogas, filhos rebeldes, filhos que não querem buscar a Deus, esta crise é séria. Filhos cativos pelo pecado, essa é a crise que Davi estava vivendo. E para mim a pior crise de todas é a crise espiritual, quando você perde a sua força de buscar a Deus, quando a vida espiritual vira confusão, quando as coisas que eram claras, agora já não estão mais claras. A fé que operava, agora já não opera mais. Essa é muito séria. E essa é uma crise que nós precisamos vigiar e vencer. Mas a Bíblia diz, para todas as crises, o que Davi fez. Eu queria chamar a sua atenção. A Bíblia diz, depois de Davi chorar muito. Vamos ver o verso 5, o que vai acontecer. Também Davi, as duas mulheres foram levadas cativas, a israelita Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita, verso 6. Aqui tem um segredo. Também Davi se angustiou, pois as pessoas falavam em apedrejá-lo, porquanto a alma do povo estava amargurada por causa dos seus filhos e filhas. Mas agora a última expressão, eu vou ler a primeira parte, você lê a segunda. Mas Davi, no Senhor seu Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. O que Davi fez? Como é que a gente se fortalece no Senhor? Como é que a gente se fortalece no Senhor? O que aconteceu essa semana? Quem estava no Tadel, quem me viu e quem me vê hoje, o que aconteceu? Como é que a gente se fortalece no Senhor? Buscando a Deus. Nós não nos fortalecemos no Senhor de outra maneira que não seja buscar a Deus. Diga, buscar a Deus. Queridos, e buscar a Deus não é apenas vir num culto de domingo. Queridos, buscar a Deus não é apenas ir numa reunião de célula. Buscar a Deus é clamar a Deus, é se entregar a Deus, é dizer, Senhor, por favor, me socorre. Dizer, Deus, eu pertenço a Ti. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu vou falar uma coisa, irmãos. Eu estou assustado nesses dias com o nível de religiosidade das pessoas. A religiosidade é o genérico da vida com Deus. Você faz as coisas de Deus sem buscar a Deus. Nós precisamos, nesses dias, igreja, voltar a buscar a Deus de todo o nosso coração. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. Seja bem sincero. Qual foi a última vez que você teve um tempo gostoso derramando o seu coração diante de Deus, orando, dizendo, Deus, eu sou teu filho, Deus, eu te sirvo, Deus, e agora eu te busco de todo o meu coração. Deus, eu preciso que o Senhor dê um sinal que o Senhor está comigo. Hoje de manhã, quando eu estava dentro daquele carro, eu estava orando em línguas, eu disse, Deus, eu preciso de um sinal, porque às vezes eu não sei, às vezes me parece que Deus está longe demais. A religião nos mantém na casa, mas nos mantém longe da glória e da presença de Deus. Nós perdemos o desejo de buscar a Deus,
de derramar o nosso coração, de ler um texto da palavra e chorar, porque Deus falou conosco, porque Deus realmente, Ele quer manifestar a presença dEle. Agora, meu irmão, o que é que te dá certeza que Deus está com você? Porque você veio domingo aqui? Porque um dia você batizou? Porque você se apresenta como evangélico? O que é que te dá certeza que Deus está com você? A Bíblia diz que no meio da crise, Davi buscou a Deus. Davi buscou a Deus. Querido, o que nós precisamos agora é buscar a Deus. Ele reanimou-se no Senhor. Eu vou te falar uma coisa: se você não buscar a Deus, você será o próximo que vai entrar na fila dos evangélicos que passeiam pelas igrejas na cidade, mas nunca pode experimentar um verdadeiro milagre de Deus. Quando a crise vem nas finanças, não pode experimentar um milagre sobrenatural de Deus. Quando a crise vem no casamento, não há solução para o casamento. O que me desespera nesses dias são pessoas na igreja que não conseguem achar no reino de Deus solução para a sua família. Os casais não conseguem achar solução para o casamento. Queridos, se nós não buscarmos a Deus, nós não veremos a glória de Deus. Nós tomaremos a ceia, nós vamos embora, mas nada mudou na nossa vida. Nós entramos e saímos do mesmo jeito. Se nós não buscarmos a Deus, você não vai sentir falta de Deus. Você ficará uma semana, você ficará 2, você ficará 3, e você não vai sentir falta de Deus. Você não sente, a religião não te faz sentir falta de Deus. Mas quando você realmente, como Davi, você decide buscar a Deus, você realmente não pode viver sem Ele. Você vai dizer: Deus, eu preciso da tua manifestação na minha vida. Nessa hora, você precisa olhar para o Senhor e dizer: é do Senhor que vem o meu socorro. Virá o socorro para a minha casa, virá o socorro para a minha vida. Ele não deixará vacilar o teu pé, diz o salmista no Salmo 121. Aquele que te guarda não vai dormir. O Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Quando nós buscamos a Deus, é isso que nós vamos ter. Ainda que as notícias sejam ruins, mas eu estou guardado em Deus. Diga: guardado em Deus. A minha família está guardada em Deus. E por último, quando nós buscamos a Deus, ainda que não tenhamos resultado imediato, mas a nossa esperança está nele. E nós falaremos o que falou Abacuque no capítulo 3, verso 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar nas minhas alturas. Eu confio em Deus. Levante as suas mãos, e eu quero convidar você a orar. Eu quero convidar você a orar. A intensidade da sua oração revelará a intensidade do seu relacionamento com Deus. Eu vou repetir isso. A intensidade da sua oração irá revelar a intensidade do seu relacionamento com Deus. A religião não dá força para orar. A religião não dá força para clamar. A religião não dá força para buscar a Deus. Mas o Espírito Santo, é Ele que coloca uma força dentro de você. Você abre a sua boca e a sua voz sai alto. Clame ao Senhor agora. Busque a Deus agora em nome de Jesus.